primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, nós lemos dos versículos 23 em diante, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero ler mais uma vez os versos 27 a 29, que é de fato o tema da nossa mensagem nessa noite. Paulo diz: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Fala conosco, Senhor, mediante a exposição da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu disse no início, nós corremos o risco de aquilo que é feito rotineiramente, cotidianamente, costumeiramente, se tornar mecânico e sem sentido. Isso é muito comum entre crianças, adolescentes, às vezes até mesmo entre adultos, no que diz respeito a algumas práticas de higiene que nós temos como certo todos os dias, né? Todos nós escovamos os nossos dentes. Amém? Espero que sim. Todos nós escovamos os nossos dentes. Isso com o tempo vai se tornando algo habitual, normal. Os meus filhos pequenos, eu ainda tenho que falar: gente, escovar o dente. Quando acorda, escovar o dente. Na hora de dormir, a gente tem lá um lema, são 3 palavrinhas, que eles, quando ouvem o sinal, eu faço assim, 1, 2, 3, eles já sabem: não, eu não quero. Que é xixi, dentes, cama. Isso que a gente faz lá em casa, todas as vezes. Xixi, dentes, cama. E com o tempo, isso vai se tornando um hábito da nossa vida. Mas aquilo que se torna um hábito, pode se tornar sem sentido. E aí, começamos a escovar os nossos dentes sem muita atenção, como se fazia no começo. Eu vejo o Mateus escovando o dente, ele abre a boca e ele mexe para um lado e para o outro. Ele se lembra, talvez aprendeu na escolinha, quantas vezes tem que fazer, e vai no fundo, e faz movimentos repetitivos. Mas com o passar do tempo, fica automático. E porque fica automático, nem sempre fazemos como deveríamos fazer. Nem sempre escovamos com a frequência que deveríamos e com todo o cuidado que deveríamos. Mas na nossa cabeça fica: fiz, cumpri, está feito. E aquilo que deveria ser saúde, se não tomarmos cuidado, acaba se tornando engano e levando à doença, levando à cárie, por exemplo. É claro que esse é apenas um exercício de ilustração, mas tudo na nossa vida também encontra esse espaço de coisas que vamos repetindo e que no começo tem muito vigor, tem muita vontade, tem muita força, mas com o passar do tempo vira mais uma coisa da nossa rotina. E aí deixamos de ter aquele apreço, deixamos de ter aquele cuidado, deixamos de ter aquela reverência, deixamos de ter inclusive essa autoavaliação e reflexão do porquê é que aquilo existe. Quando falamos a respeito da ceia do Senhor, o que nós vemos aqui no texto que nós lemos e que lemos todos os meses, é Paulo dizendo que ele recebeu algo da parte do Senhor e ele está passando para frente. Como que se Paulo estivesse dizendo: olha, isso aqui não é coisa da minha cabeça. Isso aqui não é coisa que eu inventei. Toda a igreja tem feito isso ao longo da história, porque aprendemos diretamente do Senhor. O Senhor instruiu os seus discípulos. E ele também aprendeu, Paulo aprendeu. Não sabemos se ele aprendeu com os discípulos, ou se ele aprendeu naquelas conversas que ele teve diretamente com Jesus, como ele mesmo disse, que ele viu Jesus encarnado, Jesus ressurreto, face a face. Não sabemos como Paulo aprendeu, mas nós sabemos que ele aprendeu. E vemos isso nos evangelhos. Esta é a primeira menção nas Escrituras a respeito da ceia. Até esse momento em que Paulo está escrevendo essa carta, não existia nenhum dos evangelhos escritos.
Paulo é o primeiro a sistematizar e a escrever a respeito da ceia. Posteriormente, os evangelhos foram redigidos. Embora eles apareçam primeiro nas nossas Bíblias, eles foram escritos de Paulo. Então Paulo está trazendo e sistematizando isso que já era feito na igreja. E dos grandes problemas que Corinto enfrentava era uma visão errada a respeito da religiosidade e da espiritualidade. Eles estavam abusando da ceia. As ceias aconteciam num momento que era chamado de festas de ágape. Quando eles se reuniam, era um famoso junta-panelas, crentes da igreja primitiva. Cada um trazia uma coisinha, todo mundo sentava, comiam juntos, partilhavam da refeição, e em algum momento desta festa de ágape, eles então levantavam os elementos, se lembravam daquilo que Jesus disse, e então partiam pão e bebiam do cálice, dentro dessas festas de comunhão. O que acontecia é que nesta igreja, a gente vê isso no capítulo 10 e no capítulo 11, o que estava acontecendo era muito excesso. Os irmãos não estavam esperando uns pelos outros. E tinha gente que vinha e comia até estufar a pança e cair de tanto que comeu e bebeu. Enquanto que tinha outros irmãos que vinham e voltavam com fome para casa, porque não havia partilha, não havia amor, não havia ágape de fato. Então a ceia era mais esse elemento que estava completamente deslocado na vida dos irmãos da igreja de Corinto. Então Paulo escreve esta carta para endereçar vários problemas. E a igreja dos corintianos, não sei se é porque é corintiana, né? Era uma igreja problemática. Gente do céu, quanto problema. Nas quintas-feiras nós temos pensado nas cartas de Paulo, e falamos na última vez a respeito da primeira carta de Coríntios. A segunda também é tão intensa quanto. Às vezes a gente pensa na igreja primitiva e fala assim, nossa, a igreja é tão boa, né? É só ler Coríntios e você fala assim, tem problema desde aquela época. E um dos problemas que Paulo está endereçando é exatamente essa visão errada sobre algo que era feito costumeiramente, algo que era reencenado costumeiramente. E Paulo diz aqui neste texto que nós vimos, nos versículos 24 e 25, façam isso, dizendo, repitam. Sim, este é um ato a ser repetido. Na nova aliança, Jesus estabelece apenas 2 sinais, apenas 2 memoriais, apenas 2 ordenanças simbólicas que refletem a nossa fé. A primeira é essa entrada na aliança, como esse sinal de que eu entendo que eu estou morto em meus delitos e pecados, mas agora em Cristo eu posso morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida. Então, ao entrar na água, ao me deitar, eu estou simbolizando essa morte para a velha natureza e me levantando para uma nova natureza, então em pacto com o Senhor. Fazemos isso uma única vez. Mas a ceia deve ser rememorada frequentemente. Com que frequência? A Bíblia não diz. Alguns irmãos ao longo da história celebraram uma vez por ano, na Páscoa. Outros irmãos ao longo da história celebravam uma vez por semestre. Outros uma vez a cada 2 meses. Nós temos o costume de fazer isso todos os meses. Porque não há nenhuma peridiosidade, uma frequência estabelecida nas Escrituras, mas que deve ser feito continuamente. E a ceia é este momento de memorial. É uma refeição que nos faz olhar para trás, que nos faz lembrar o que Jesus ensinou, falando a respeito da esperança da ressurreição, a esperança da vinda do Senhor. Atuamos com o Senhor todas as vezes. O reconhecimento que nós estamos nessa nova aliança, e nós repactuamos todas as vezes que nós tomamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos nos lembrando dessa aliança que foi firmada com Cristo Jesus, e renovamos os nossos votos, reconhecendo as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos distanciamentos. Então sim, esta é uma refeição, esta é uma ordenança, este é um ritual que deve ser feito todas as vezes, com frequência, o tempo todo. O problema é quando isso se torna mecânico. O problema é quando isso se torna só mais uma parte da nossa religiosidade. Alguns irmãos têm sim uma visão mais sacramental, por assim dizer, a respeito da ceia. É mesmo por isso que muitos irmãos que não são tão assíduos assim nas reuniões, não só na nossa comunidade, mas em tantas comunidades, às vezes não querem muito estar no culto, mas no culto de ceia querem estar. Na ceia não pode faltar, ceia eu tenho que estar porque é algo diferente, é um memorial diferente. Por outro lado, também existe um grupo de cristãos que vem todos os cultos, mas na ceia, porque se acha indigno, porque se acha não pode participar da ceia, então aí não, eu nem vou na ceia, porque eu não quero passar vergonha, eu não quero ficar sentadinho enquanto está todo mundo participando. Há uma visão de que sim, a ceia é esse momento de que algo diferente está acontecendo do habitual.
Há um pensamento, há um inclinado no nosso coração, há uma atenção que ela é diferente. Mas aqui Paulo vai nos dizer que nós não podemos fazer isso de maneira mecânica. Ele nos chama ao exame. Ele nos chama à atenção. É exatamente isso que nós vemos nos versículos que nós repetimos a leitura. Verso 27, ele diz: por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele chama no verso 28, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que primeiramente Paulo está dizendo é: não tenha isso como um ato mecânico, não seja displicente, não venha pensar que isso é só mais uma liturgia. Paulo diz: não, não é isso. Há um jeito digno de participar da ceia, assim como há um jeito indigno de participar da ceia. Por isso ele diz: preste bem atenção, tenha uma postura, analise aquilo que lhes foi ensinado, para que este ato não seja um ato displicente. E esse chamado a essa postura de autoavaliação, como nós vemos aqui no versículo 28, de se examinar, não é algo que Paulo está falando apenas aqui, ou que a Escritura aponta apenas aqui. Há vários textos na Escritura que falam desse exercício constante de olhar para dentro de nós mesmos, de olhar para a nossa fé, para as nossas práticas. Afinal, lá fora, no seu dia a dia, não é a igreja que está com você, não é o pastor que está com você, é você que está com você, é você e Deus. Você conhece muito bem as suas ações, as suas reações, os seus pensamentos e muito mais. Você conhece as suas próprias motivações. Então não há ninguém melhor para se avaliar, ou não há alguém que conheça tão bem a si mesmo como você. Óbvio que nem sempre nós temos uma visão correta e não aproveitamos de maneira correta das ferramentas que nós dispomos, desse acesso que nós dispomos. Por isso que é tão importante pedirmos conselhos, confessarmos pecados, porque às vezes, embora nós temos acesso ao nosso coração, não estamos enxergando, não estamos significando as coisas que estão acontecendo conosco. Por isso, terapias, aconselhamentos, estimulam a gente a falar, a trazer forma para coisas que às vezes estão completamente desconexas do nosso próprio coração. Então você vai para uma terapia, vai para um aconselhamento, e o que você mais vai fazer é falar. E que o terapeuta ou o conselheiro, o que mais vai fazer é ouvir e fazer perguntas para que você fale. E nesse processo de fala, você vai conseguindo organizar esse acesso que você mesmo tem ao seu próprio coração. Por isso Paulo diz: cada um, ou seja, todos nós, todo indivíduo, precisa fazer isso. Cada um deve examinar-se a si mesmo. Não é examinar o outro. Fulano pegou o cálice, pegou o pão. Aí o marido dá aquela cutucada na esposa: depois do que você fez comigo essa semana, você vai tomar ceia? Aí a esposa pega, né, o cálice, o pão, e o marido só faz assim. Né? Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Nós não examinamos o outro, nós não conhecemos o coração do outro, nós não conhecemos o arrependimento do outro, nós não conhecemos. E mais, examine-se a si mesmo, não em comparação ao outro. Eu não sou assim, né, um exemplo de perfeição, mas eu estou melhor do que fulano, que fulano, que fulano. O outro não é parâmetro, é uma avaliação própria. Cada um olhando para dentro de si. Nós vemos isso no Novo Testamento, o famoso profeta chorão, Jeremias vai dizer em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Jeremias diz: examine o caminho e volte ao Senhor. Ageu, Deus vai falar por meio de Ageu a um povo que estava vivendo uma vida completamente bagunçada, e Deus vai dizer por meio de Ageu a esse povo, lá em Ageu capítulo 1, verso 1, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. A NVI vai traduzir esse mesmo versículo da seguinte forma: onde os seus caminhos os levaram. Um chamado ao autoexame, à consciência dos seus próprios passos. Ele fala isso de novo no capítulo 1, versículo 7 em Ageu. 2 Coríntios também, Paulo vai dizer na segunda carta, no capítulo 13, versículo 5, examine-se para ver se vocês estão realmente na fé.
O próprio Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 4, vai dizer: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivos de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Olha para você, é o que Paulo está dizendo. Não faça isso como algo mecânico. Olhe para dentro, olhe para você. Lembre-se de quem você é e lembre-se do que você tem feito. Nós precisamos nos colocar nesse modo de atenção. A ceia é esse momento que nós temos a oportunidade, novamente, de nos colocarmos nesse modo de atenção. Por isso nós nos julgamos a nós mesmos. Agora, há um equívoco que acontece na maioria das igrejas, neste tipo de ensino, e também na postura de muitos cristãos. Porque ao pensar, eu preciso me avaliar, o que muitas pessoas estão buscando são motivos para tomar a ceia. Paulo diz algo muito importante aqui. Há aqueles que se avaliam e então dizem: eu não estou em condições de tomar a ceia. Eu não estou em condições de participar. Paulo está dizendo outra coisa aqui. Paulo diz no versículo 28 novamente: examine cada um a si mesmo e então, o que está escrito aí? E então, veja se vai comer ou não. É isso? Verso 28. Examine-se, pois cada um examine-se a si mesmo e assim coma. Paulo diz: olha para dentro e coma. Não é olha e procure motivos em você para comer. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: considere o seu coração e coma. Paulo não está dizendo: olhe para dentro de você e procure virtudes. Olhe para dentro de você e procure dignidade. Porque há dois equívocos aqui. O primeiro é quando eu olho para mim e vejo em mim situações que não me autorizam a participar da ceia. Esse é um equívoco. Eu digo: não, eu não posso por causa disso, disso ou daquilo. Mas um segundo equívoco, tão perigoso quanto esse, é olhar para mim e encontrar em mim, coisas que me autorizem a participar da ceia. Eu olho e digo: eu estou bom. Esse mês está legal. Essa semana eu estou bem. Mês passado não dava, mas esse mês está legal. É um equívoco tão errado quanto o primeiro. A não ser que sejamos como aquele fariseu que Jesus diz em Lucas capítulo 18. Que dois sobem a orar, enquanto um publicano abaixava sua cabeça e não conseguia nem olhar ao alto, e dizia, batendo no seu peito: Senhor, tem misericórdia de mim. O fariseu olhava para o alto com as mãos espalmadas e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse povo, e nem como esse publicano pecador. Se a nossa postura é de dignidade própria, de farisaísmo, aí a gente consegue encontrar um monte de virtudes em nós para dizer: eu estou bom para tomar a ceia. Mas veja, quando nós diminuímos o peso do pecado, menos nós entendemos a profundidade da graça de Deus. Quando nós não enxergamos corretamente quem nós somos, menos nós enxergamos quem Deus é, quem é Cristo e a profundidade do sacrifício de Jesus. Sabe que todo aquele que se expõe à luz de Deus, todo aquele que vê a santidade de Deus, vê também a si mesmo. Todo aquele que vê a luz de Deus, também consegue contemplar as escuridões do seu próprio coração. E nós vemos isso também nas Escrituras. Manoá, o pai de Sansão, em uma determinada situação, no capítulo 13, versículo 22 de Juízes, ao ter este encontro com Deus, ele diz: nós vamos morrer, porque vimos a Deus. Isaías, na sua visão de chamado, em Isaías capítulo 6, ele vê os céus abertos, ele vê o trono do Senhor, e o que Isaías grita é: ai de mim, eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías vê o seu pecado quando ele contempla a Deus. Pedro, quando tem um encontro com Jesus, naquela famosa pesca maravilhosa, Pedro está com os seus amigos pescando e não pegam nada,
e ouve a voz de Jesus dizendo, joga do outro lado, e ao jogar pega muitos peixes. Diz o texto que logo depois disso, Pedro se joga no chão, lá em Lucas capítulo 8 diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. João, amigo chegado de Jesus, que deitava no colo de Jesus, no peito de Jesus. Em Apocalipse ele tem a visão do Cristo ressurreto em glória. Esse capítulo, João se joga no chão e fica como morto. Porque quando contemplamos a Deus de fato, a luz de Deus de fato, expõe as escuridões do nosso coração. Não é possível que nenhum ser humano se aproxime de Deus, seja iluminado pela santidade de Deus e encontre em si mesmo virtudes próprias. Não é possível. Diante da santidade absurda de Deus, não há quem possa olhar para si e dizer, eu estou bom, está tudo certo, não há nada que precise mudar, nada na minha boca, nada na minha mente, nada nas minhas mãos, nada nos meus atos, nada nos meus relacionamentos, nada, eu estou perfeito. Não há quem possa olhar para Deus e ver em si mesmo dignidade. Por isso que Paulo diz que nós devemos tomar a ceia de maneira digna, e não procurar dignidade em nós para tomar a ceia. Paulo não diz, procure dignidade em você para participar da ceia. Ele diz, tome a ceia de maneira digna. E como que se toma a ceia de maneira digna? Se examinando, olhando para Deus, e olhando para si mesmo. E quanto mais vemos a Deus, mais vemos a nós. Quanto mais enxergamos a perfeição de Deus e do seu Cristo, mais vemos o quanto inadequados ainda somos, mesmo após a salvação. Que ainda há tantas coisas, há tantas sujeiras a serem limpas em nós. Que esse processo de santificação precisa continuar na minha boca, na minha mente, no meu coração, nas minhas mãos, em tudo. Porque veja, nós temos essa mania de classificar e relativizar pecado. Classificar qual é o pecado, pecadinho, pecadão, nós temos isso. É muito fácil nós reconhecermos a vaidade como um pecado. O culto ao corpo. Gastar a vida para tentar uma imagem, uma autoimagem de um corpo perfeito. De um corpo agradável, que se encaixe em determinados padrões, ou aos olhos de outros, ou aos nossos próprios olhos. É fácil identificar a vaidade, essa escravidão do espelho como um pecado. Mais difícil é identificar o sedentarismo como um pecado. A falta de cuidado com o corpo como um pecado. A falta de cuidado com o colesterol, com o açúcar, com o sal, como um pecado. E enquanto eu falo, minha esposa me olha de rabo de olho. Porque ela diz todas as vezes, você precisa mudar isso. Pecado, é pecado. A vaidade é pecado. O sedentarismo e a falta de cuidado com o templo de Deus, que é o nosso corpo, é pecado. Nós classificamos uma coisa e outra. Nós classificamos muito facilmente a mentira. Nós condenamos ferrenhamente e entendemos facilmente o que é mentira, o que é engano. Mas tão pecado quanto a mentira é falar em excesso a verdade. Falar para machucar. Falar para ferir. Falar para, eu não disse que eu estava certo. Falar para jogar na cara. Não, eu falo a verdade, custe o que custar. Pecado. Quando não sabemos escolher a forma certa, a hora certa, o jeito certo de falar a verdade, estamos apenas pecando usando a verdade. É fácil reconhecer a mentira. Difícil é reconhecer quando nós estamos querendo nos colocar como superiores, como cheios da razão, em que a nossa luta não é pela verdade, a nossa luta é por estar certo, é mostrar que estamos certos. E eu quero que você saiba que eu te avisei, que eu estava certo. Eu quero esfregar na sua cara com requintes de crueldade, para você aprender a me ouvir. É fácil enxergar a mentira. Difícil enxergar quando a verdade se torna pecado nas nossas bocas.
É fácil identificar a mágoa, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão como um pecado. É fácil. Difícil é entender que também é pecado ser bonzinho demais, a ponto de que você não fica magoado com ninguém. Mas não porque ninguém te magoa, mas porque você não tem voz. Você não se levanta contra aquilo que é injusto, então isso não causa atrito. E por isso está tudo certo. Você não se levanta pela justiça, então ninguém tem nada contra você, porque você não está brigando por nada que é justo. Então, não vão te magoar, não vão te machucar. Ou pior, quando você é isolado, distante, indiferente, ao ponto de que, tanto faz. Você não odeia ninguém, mas também não ama ninguém. Sabe que a Escritura nos mostra várias vezes nas cartas de Paulo, uma busca para que se dirimissem as dificuldades relacionais. Era muita treta, era muita briga nas igrejas do Novo Testamento. Mas hoje é um problema que é tão igual, ou talvez pior, que nem tem briga mais. Porque as pessoas estão tão distantes que não há espaço para atrito. E é o atrito que nos afia. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Mas estamos tão distantes, não nos relacionamos, não ouvimos, não falamos, não nos abrimos, não estamos juntos. Então não tem nem espaço para sair faísca. O máximo que a gente faz é se reunir para que cada um preste o seu próprio culto ao Senhor. Não uma comunidade, mas gente isolada individualmente fazendo as mesmas coisas aos mesmos tempos. Culto é algo que nós fazemos comunitariamente e não apenas coletivamente. Cantamos juntos, oramos juntos, conversamos, estabelecemos a vida uns com os outros. Ser comunidade de fé não é simplesmente participar de programações, é se entregar na vida uns dos outros. Obviamente que não dá para fazer isso com todo mundo. É necessário ter as nossas panelinhas gospel. É necessário. Mas é necessário termos relacionamento. Relacionamento que sai faísca, sabe? Relacionamento que a Bíblia tem que dizer calma, baixa a bola. Porque se relacionar é abrir a sua vida para a vulnerabilidade. Se relacionar é se abrir para ser magoado, para ser machucado. É se colocar à distância da dor, assim como é se colocar à distância da alegria, da felicidade, do relacionamento, da amizade. É muito fácil nós reconhecermos mal, ou mágoa, ódio, ressentimento e falta de perdão, mas nem sempre reconhecemos o isolamento como pecado, a indiferença como pecado. É fácil nós reconhecermos a escravidão ao dinheiro como um pecado. É fácil. Fulano é dinheirista, ama o dinheiro, faz tudo pelo dinheiro, gasta a vida, gasta a saúde, gasta a família, gasta a espiritualidade, correndo atrás de dinheiro. É fácil. É pecado sermos displicentes com o nosso dinheiro, não tratarmos de maneira sóbria, gastar mais do que ganha, não ter um controle. A Bíblia fala muito sobre isso. Sair emprestando à torta é direito, tomando emprestado à torta é direito. A Bíblia vai nos dizer que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. A displicência com dinheiro também é pecado. É fácil nós reconhecermos vícios como droga, álcool, cigarro. Difícil é reconhecer quando nós estamos viciados em redes sociais, em perder tempo, viciados em elogio, viciados em aceitação, em like, em engajamento. Aí a gente não lembra que isso também é pecado. Isso sem contar os 10 mandamentos, que Jesus já deu uma leitura melhor para a gente. É fácil dizer, eu nunca adulterei na prática. Mas e o olho? E o coração? E a mente? E a visão? É fácil dizer, eu nunca matei ninguém, nunca peguei uma faca, nunca dei um tiro. Mas o meu coração é um grande cemitério, onde eu já matei muita gente. Onde tem muita gente que eu digo, às vezes com a boca, aquele está morto para mim. É fácil, pessoas que estão sempre reféns de medicamentos, de terapias, de aconselhamento, senão a vida não vai, senão a vida não anda, está sempre precisando de um empurrão, um empurrão, um empurrão. Mas do mesmo jeito, é pecado aquele que não procura conselho, que não procura aconselhamento, que às vezes precisa tomar remédio e não toma, não pede ajuda, não e está ali. Veja,
E é muito fácil nós reconhecermos ao nosso redor muita gente que é assim. Mas não olharmos para nós e encontrarmos em nós qual é a nossa escuridão. Quantos são dignos para tomar ceia? Acho que a gente pode fechar a igreja e ir embora. Porque quando eu olho direito o que eu vejo, eu não sou digno. E aí a gente está entendendo o que Paulo está dizendo. Paulo diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo. E então, só então, coma do pão e beba do cálice. Porque quando olhamos para nós e vemos as nossas indignidades, nos lembramos por que é que essa mesa é necessária. Nós olhamos para dentro de nós, não para encontrar dignidade, mas para encontrar os horrores que tornaram essa mesa necessária. Para olhar em nós, e de maneira particular, de maneira específica, lembrar que o Cristo foi rasgado naquela cruz, pelo meu pecado. É fácil dizer, Jesus morreu por nós. Difícil é dizer, Jesus morreu pela minha cobiça, pelo meu egoísmo, pela minha língua faladora. É olhar para dentro de mim e encontrar os motivos que levaram o meu Cristo àquela cruz. Porque nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre acesso ao Pai, mas isso não tem nada a ver com a gente. Isso tem a ver com a graça que flui da mesa que aponta para a cruz. Nós nos lembramos que nós temos acesso a essa graça e somos vistos por Deus como filhos e filhas amados, recebidos, acolhidos, mas não pelos nossos próprios méritos, porque ao olhar para dentro de nós, se vermos a Deus de maneira correta, o que vamos encontrar são as escuridões que levaram o Cristo àquela cruz, mas Ele se deu voluntariamente. Paulo diz, na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, Ele agradeceu. A palavra ali é eucaristel, de onde alguns chamam este ato de eucaristia, graças. Paulo diz que Ele, eucaristel, Ele deu graças e partiu e disse, este é o meu corpo que é dado, não foi roubado, não foi merecido, não foi forçado, foi voluntariamente dado. O Pai deu o Filho, mas o Filho deu a si mesmo. Ele disse, a minha vida ninguém pode tirar, ninguém pode tomar, mas eu a dou voluntariamente. Temos acesso à graça, porque voluntariamente Cristo morreu pelas nossas escuridões. Ele morreu sim pela vaidade, Ele morreu pelo orgulho, Ele morreu pela falta de compromisso com o corpo, pela falta de comprometimento com as finanças. Ele morreu por todos esses pecados, por mim, por você. E é por meio desta graça, por meio desta entrega, que eu tenho livre acesso ao trono da graça e posso olhar para o Deus Criador dos céus e da terra, amá-lo de Pai, e saber que Ele me ama, e saber que Ele me recebe, e saber que Ele ouve a minha oração, que Ele se importa comigo, que Ele entra na minha vida, que Ele transforma todas as coisas. É por meio da graça. Por isso, ao olharmos para dentro de nós, a primeira coisa que tem que acontecer é contrição. É lembrarmos quem nós somos. É olharmos para o nosso pecado. A segunda coisa que tem que acontecer é confissão. Eu reconheço e eu confesso. E depois então eu me rendo. Rendição. Primeiro eu olho, me constranjo, encontro em mim essas mazelas, choro o meu pecado, confesso o meu pecado. Então eu me rendo dizendo, Senhor, obrigado, porque eu tenho acesso à Tua graça, não pelo meu pecado, mas pela Tua justiça.
Eu olho para mim, Senhor, e me dói que a minha boca ainda não é a melhor que pode ser, que os meus pés ainda não são melhores que podem ser, que a minha mente ainda vagueia por coisas que não são lícitas, que não são justas, que o meu coração ainda precisa ser moldado, transformado, dia após dia. Mas obrigado, Senhor, porque eu já tenho acesso à Tua graça. Que não precisa esperar para que seja tudo puro lá na frente, para que seja tudo perfeito lá na frente. Não, eu já tenho acesso à Tua graça agora. Eu já posso Te ver agora, eu já posso Te receber agora, eu já posso ser ouvido pelo Senhor agora, porque não é a minha dignidade, não é a minha pureza, não é a minha perfeição, não é a força da minha fé, é o alvo da minha fé, é o Cristo ressurreto que me dá livre acesso ao trono da graça de Deus. Então, o pão e o cálice ganham o seu verdadeiro significado. E essa é uma refeição da graça. Uma refeição que faz com que o nosso coração encontre o quarto ponto: contrição, confissão, rendição e então celebração. Celebração. O Cristo morto é o Cristo ressurreto. E assim como Ele ressuscitou, nós também em Cristo ressuscitamos para viver em novidade de vida. Agora o Espírito Santo habita em nós e nos capacita dia após dia a vencermos aquilo que ainda está nos vencendo. É progressivo, é gradual, é dia a dia. Eu ainda olho, eu ainda vejo, mas eu corro para o Senhor, eu corro em oração, eu busco na palavra e o Senhor vai me instruindo e eu vou sendo melhorado por essa graça dia após dia. Mas eu sei que eu sou recebido não por essa melhora, eu sou o primeiro recebido e então capacitado para ser diferente. Deus não espera que eu melhore para então que eu seja recebido. O cristianismo não é para a gente melhorar. O cristianismo não é para que você seja a melhor versão de você mesmo. O cristianismo não é isso. O cristianismo é para que você morra e ressuscite para a glória de Deus. O cristianismo não é para te melhorar. Para que você, conhecendo a Cristo, possa viver a partir dEle, com a força que vem dEle, com o direcionamento que vem dEle. Lá na eternidade será perfeito. Naquele dia que nós encontrarmos com Jesus como Ele é, nós seremos, diz o apóstolo João na sua primeira carta. Mas até lá, a gente anda, a gente luta, a gente trabalha, a gente ora, a gente busca conselhos, a gente busca a comunidade, a gente confessa pecado. A gente confessa pecados a Deus, mas existem alguns pecados que a gente tem que confessar uns para os outros, que já se tornou tão crônico, já se tornou uma doença no nosso coração, que a gente não consegue lutar e vencer sozinho, precisamos de ajuda. Então a gente confessa. Nós nos apropriamos dos meios de graça, da oração, da liturgia do culto, dos irmãos, da leitura da palavra, do jejum. Nós aproveitamos de todos os instrumentos de graça disponíveis, para sermos transformados pela ação de Deus em nós. Mas nós sempre nos lembramos, o que me garante acesso ao trono da graça não é o meu desempenho, é o Cristo que já foi rasgado. Por isso, quando eu me sinto indigno, eu posso chegar diante da presença de Deus do mesmo jeito. Quando eu sinto que Deus está me ouvindo, eu posso me achegar em oração. Mas quando eu não sinto que Deus está me ouvindo, eu posso me achegar a Deus em oração, porque Ele me ouve. Há momentos que parece que a oração não passa do teto, mas isso é impressão nossa. O Pai sempre recebe a oração dos seus filhos. O Pai sempre responde à oração dos seus filhos. Muitas vezes essa resposta não é aquela que a gente esperava, mas há resposta. Porque o Pai é bom. E nós nos aproximamos do banquete da graça, olhando para dentro de nós, não procurando dignidade, mas encontrando os motivos pelos quais Cristo se entregou em nosso favor. E reconhecendo, nos alegramos com o seu sacrifício, nos alegramos com a sua entrega, celebramos a sua entrega. Então comemos do pão e tomamos do cálice, como quem entende: a vida só me é possível por causa da cruz. O acesso a Deus só me é possível por causa da cruz. Isso é tomar a ceia dignamente. É fazer o exame da autoconsciência e a sua consciência te dizer: você não pode,
é olhar para dentro de si e dizer: eu não posso. É olhar para os seus caminhos, é olhar para a sua semana, para o seu mês, para o seu interior, para a sua mente, é olhar para dentro de si. Isso é tomar a ceia dignamente, é olhar para si e dizer: eu não posso, eu não posso, não posso. Mas ao mesmo tempo, ouvir a voz que ecoa da cruz: está consumado. Ouvir a voz que ecoa da eternidade: vinde benditos de meu Pai. É ouvir a sua consciência dizendo: você não tem acesso. É às vezes ouvir o próprio inimigo das suas almas dizendo: você não tem acesso. Mas ouvir a doce voz de Cristo dizendo: você pode vir, porque não é na sua dignidade, é na minha. Não é na sua perfeição, é na minha. Não é naquilo que você faz de bom, daquilo que você fez de bom. Foi aquilo que eu consumei na cruz do Calvário. Você pode, não nos seus méritos, mas eu lanço sobre você os meus méritos, e eu fico com os seus pecados. E o Cristo rasgado na cruz foi entregue pelos nossos pecados, para que por meio do seu sacrifício nós fôssemos feitos justiça de Deus. De maneira tão prática, queridos, que o autoexame não aconteça só na ceia. Gente, aproveite a ceia para os autoexames. Que tenhamos uma vida constante de autoexame. Para que possamos olhar e entender a profundidade da graça. Que possamos participar da ceia com reverência, com alegria, com celebração, lembrando da bondade de Deus. Que possamos evitar as comparações com os outros, tanto dos nossos méritos quanto dos nossos deméritos. Olhe para a graça e a fé que Deus já te concedeu. Caminhe à luz do conhecimento que você já tem, da maturidade que você já tem, mas não se contente com isso. Queira crescer mais, queira conhecer mais, mas ande à medida da luz que o Senhor tem te dado. Busque aconselhamento, busque confissão, busque ajuda e celebre com profundidade a essa graça. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor, ou ainda não fez esta aliança com o Senhor, considere o que se trata de fato a fé cristã. A fé cristã não é esse convite para que você na sua força seja melhor. A fé cristã é um convite a olhar para aquele que tomou o nosso lugar e que por seu Espírito nos capacita a vivermos e a vencermos a nós mesmos, o nosso próprio coração e os inimigos que nos cercam. Reflita aí na sua própria vida, questione a origem da sua dignidade, se você tem buscado dignidade nas suas próprias forças, no seu próprio esforço, ou se você entende que a sua dignidade flui do próprio Senhor. E nessa noite, de uma maneira tão especial, que possamos receber o convite da graça, o convite da graça. A mesa está posta, o banquete está posto, o banquete da graça. O banquete que nos faz lembrar do sacrifício está posto diante de nós. Que possamos participar de maneira digna, não encontrando em nós dignidade, mas vivendo à semelhança disso que Paulo está nos ensinando, olhando para nós e lembrando que é pela graça, pela bondade de Deus, que nós somos atraídos à presença do Pai. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.